Volta ao Brasil, de volta ao nosso feriadão, sinônimo de folga aí para muita gente. Não é o nosso caso, a equipe aqui do Novo Dia unida, mas tem muita criança que está em casa porque não tem aula, tem aquelas que conseguem viajar, mas tem muitas que ficam em casa e aí tem aquele risco de maior exposição às telas do celular, do computador, televisão. Sabe como é que é, né, Pedro Duran? Sei bem. Você sabe, quem é pai, quem é mãe, sabe esse drama, viu, Isabel Mega? É muita preocupação para os pais, para as mães, também é uma preocupação do Ministério da Saúde. Tanto que foi divulgada uma cartilha com orientações sobre o uso de telas pelas crianças. Isabel, o que prevê essa cartilha? Para quem está nos acompanhando, está com filho em casa, quer evitar essa maior exposição às telas, quais são as orientações do Ministério da Saúde? Eu não sei se a Isabel, a titia Isabel, vai cuidar de algumas crianças também nessa Páscoa, né? Pois é, os pais vão passear, podem deixar também com a Isabel. Aí já fica aqui a dica, quem tiver criança em Brasília que não souber o que fazer, vai para casa da Isabel, lá tem noite, gato, entendeu? Dá para brincar com gato. Isso. Não, pior que as minhas crianças ficam pro lado daí mesmo, viu? E eu fico de olho ali nas minhas sobrinhas que tem essa mesma questão, né? A tela é atrativa para crianças, para adolescentes, então eles entram nesse submundo e é difícil de tirar. Tem um pouquinho de lugar de fala, bem menos do que vocês dois, com toda a certeza, mas esse é um assunto que tem chamado muita atenção também aqui de Brasília, de diversos órgãos que compõem o governo. Tanto é que no mês de março, o Ministério da Saúde lançou essa cartilha para tentar prestar orientações de uma forma geral aos pais e responsáveis que querem partir de algum ponto, né? Muitas vezes a gente não sabe direito o que fazer, como dosar essa questão das telas. E os adolescentes e as crianças são considerados muito mais vulneráveis, segundo o Ministério da Saúde nos respondeu aqui sob demanda, a pontos ali de bastante conflito na internet, como o cyberbullying, o assédio, os gatilhos emocionais e os desafios perigosos. A gente está ainda na repercussão de um caso muito triste aqui no Distrito Federal, da menina Sara Raíssa, que acabou perdendo a vida justamente por conta desses jogos perigosos ali nas redes sociais. Então é um caso tristíssimo, mas que acende esse debate. Pedro Duran e eu conversamos com algumas autoridades, a gente preparou uma tela para vocês para guiar justamente de acordo com a faixa etária o que é adequado de se fazer. É uma junção de informações, né, Duran, do Ministério da Saúde e também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, olha aí, para você que tem seu pequeno de até 2 anos de idade, a recomendação é nada de tela, 0 tela mesmo. Até 5 anos, está recomendada até 1 hora de tela por dia, mas sempre com supervisão. Até 10 anos, dobra esse período, até 2 horas de tela por dia, também com supervisão. Até 12 anos, sem telefone próprio, mas tem muito pai ou responsável que começa já nessa faixa de idade, às vezes está ficando adolescente, quer sair e aí precisa se comunicar de alguma forma, acaba dando esse telefone também para esses adolescentes e crianças. Até 13 anos, e esse dado é importante, sem redes sociais. Apesar de que muitas dessas redes sociais têm a classificação indicativa justamente nos 13 anos. Mas é bom lembrar que o nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, trabalha com 12 anos. Então tem uma disparidade. Isso é um debate jurídico feito pelo governo, inclusive. E aí, de 11 a 18 anos, até 3 horas de tela por dia, também com supervisão. Então, olha só, pessoal, é supervisão até os 18 anos. É isso que é recomendado, justamente por conta dessa vulnerabilidade que é apontada por especialistas em relação a esse público em específico. É ficar de olho. A gente trouxe essa informação aqui, que é uma dica muito preciosa de especialistas, né, Carol? No Novo Dia, se eu não me engano, ali mais para o início da semana, eu acho que vale repetir. Aquilo que a gente não considera seguro para expor nossa criança, nosso adolescente no ambiente físico, você tem que fazer esse exercício também para o ambiente digital. Parece um exercício básico, mas funciona bastante e é uma dessas dicas que especialistas costumam dar. Tá aí, inclusive, toda
a orientação em destaque no nosso telão, Pedro Duran já até indicando aqui, quando a gente olha para essa supervisão, Pedro, tem até alguns aplicativos, a tecnologia também pode ser uma aliada de pais, de responsáveis, nesse controle do que a criança, do que o adolescente está acessando. É isso, e para que você possa descobrir quais são, você pode pesquisar lá no site da CNN, no Google, aplicativos de controle parental. É a forma como eles são chamados, os aplicativos que ajudam os pais a poderem acompanhar o que os filhos fazem nas telas. O que a Isabel trouxe aqui muito claramente é que conforme você vai evoluindo, você vai crescendo, você tem um maior tempo de tela em exposição e uma menor supervisão dos adultos. Evidentemente, ninguém aqui está sugerindo que um jovem de 16, 17 anos tenha o pai e a mãe ali com uma lupa do lado para poder ver o que ele está fazendo nas redes sociais. É quase impossível exigir isso. Mas tem um detalhe importante, Carol, e aí isso atenta para o fato do caso específico que a Isabel estava contando da família dela. Você tem ali até 2 anos, 0 telas, né? Ou seja, uma criança de 1 ano e meio, a recomendação é que ela não tenha nenhum contato com televisão, com celular, com nada disso. E aí vale destacar, recomendação médica. Isso, recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, mas tem uma única exceção. Qual é a exceção? Crianças que têm parentes morando longe, numa videochamada por poucos minutos, eventualmente. Isso é tido como tranquilo por parte dos especialistas para poder matar a saudade tanto da criança quanto do parente e estabelecer esse laço afetivo que é importante nessa fase da vida. E só para a gente poder concluir aqui, Carol, um detalhe importante é o seguinte: quando a gente olha para esse ponto aqui da nossa linha do tempo dos 13 anos, que você tem a recomendação de não ter redes sociais, é bom que a gente lembre que TikTok, Instagram e Quai, esses 3 aplicativos de vídeos curtos, eles têm como exigência que para você fazer uma conta, você tenha no mínimo 13 anos de idade. Então, isso também está alinhado com diretrizes internacionais em relação ao uso de telas. Alguns países, inclusive, têm proibido o uso de telas de uma forma mais significativa, até mesmo dentro das escolas. Para tirar a dúvida e para ajudar os pais que estão com crianças em casa, a gente conversou com uma pediatra, uma amiga, Maíra Terra, ela é secretária do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo, pediatra do Hospital Albert Einstein, e deu uma dica do que os pais podem fazer para evitar a exposição de telas nesse feriado importante da Páscoa. Vamos ouvir. Como é que a gente pode evitar a superexposição das crianças à tela nesse super feriadão? Então, acho que a gente tem um ótimo contexto dentro desses dias, que é a própria Páscoa. Então, em vez de a gente chegar para as crianças e falar, desliga seu celular, vem aqui, a gente pode falar, olha, temos uma missão para vocês, crianças, que é fazer um caça-tesouros para encontrar o ovo de Páscoa. Então, a gente consegue trazer as crianças, mobilizar em torno de uma narrativa de mistério, aonde que tá o coelho, ele passou por aqui, tem uma plaquinha, onde que tá, e elas se movimentam ao ar livre enquanto as telas ficam fechadas em casa. Então, acho que essa é uma boa dica. Narrativa, brincadeira ao ar livre em torno de uma missão.